No Brasil, existe uma estatística de um estudo realizado pelo Sebrae que em torno de 50% das empresas que abrem, elas fecham as portas em até 5 anos. Se você não quiser fazer parte dessa estatística, eu recomendo que você fique nesse vídeo e assista um pouco desse conteúdo, que é um conteúdo, inclusive, advindo de pesquisas do Sebrae. Eu vou falar sobre um ponto específico que é muito importante, que a maioria dos negócios fracassam, que é a parte do planejamento prévio, tá bom? O planejamento prévio necessário para que o seu negócio prospere, certo? Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Se você está chegando hoje, aqui é o GeoHacker Channel, o canal do GeoHacker, ou seja, aqui você aprende tudo relacionado a como escolher o melhor lugar para abrir o seu negócio ou para expandir a sua franquia, por exemplo. Então, se isso é um assunto que te interessa, já recomendo que você se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, você sempre vai ser notificado ou notificada quando um vídeo bacana como esse entrar aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, já deixa aqui nos comentários. E para eu saber que você está curtindo de fato esse conteúdo, esse vídeo, o seu joinha é muito importante. Já deixa um like aí no vídeo, beleza? Bom, infelizmente, dentre todas as dificuldades que já existem no nosso país, no nosso Brasil, impostos, dificuldades, burocracias, ainda tem uma parte que ela compete normalmente só ao empreendedor e que também acaba sendo negligenciada, que é a parte do planejamento prévio. Isso acontece por alguns fatores, pelo próprio empreendedor não possuir de fato o conhecimento ou saber aonde recorrer, ou muitas vezes o planejamento ele acaba não sendo muito consistente porque, dependendo da complexidade do negócio que essa pessoa deseja abrir, tem muitos aprendizados que eles só acontecem arregaçando a manga, né? Então, você vai ter que aprender, sofrendo um pouco ao longo desse processo de abertura. Mas hoje nós temos acesso a muita informação, temos acesso a organizações, a consultores, enfim, que podem auxiliar e eliminar boa parte desses pontos de atrito, desses pontos de dor do empreendedor de primeira viagem ou de segunda viagem, enfim, da pessoa que deseja abrir um negócio que é um negócio físico, é abrir uma loja, abrir um restaurante, é abrir uma pizzaria, abrir uma hamburgueria, enfim, todo tipo de negócio físico que tem as suas particularidades de um negócio local, certo? E nós vamos falar sobre planejamento prévio ou a falta do planejamento prévio, certo? E o que é interessante dentro dessa pesquisa, tá? Que 46% das pessoas que responderam, dos empreendedores, eles não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desses clientes. Como que você sabe isso? Primeiramente, tendo conhecimento sobre quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente, para que então, aonde você for abrir o seu negócio, você consiga olhar para localizações onde possuam essas características, certo? 39% das pessoas não sabia qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Então, não sei quanto de dinheiro que eu preciso ter sempre em caixa para a coisa acontecer, né? Esse é um planejamento que precisa ter previamente clareza. 38% não sabiam o número de concorrentes que teriam. Isso é um estudo também de mercado. Ele acontece principalmente quando a gente vai analisar a localização. Aonde eu vou posicionar o meu negócio? Já está cheio de hamburgueria? E eu vou ser mais uma, né? Ou eu vou colocar num lugar estratégico que não tem muita concorrência, etc. Qual que é a minha estratégia nesse sentido, tá? 37% não sabia a melhor localização. É justamente isso. É falta do conhecimento, muitas vezes, sobre o target, que a gente chama, sobre o público-alvo, que acaba deixando esses flancos de fragilidade. Você não consegue ter propriedade na tomada de decisão para esse tipo de planejamento prévio necessário. E para esse tipo de ponto, eu vou trazer uma solução que ela foi pensada, inclusive, justamente para amenizar as dores quanto a esse processo de escolha, mas isso vai vir
logo na sequência, assim que eu passar por esses tópicos aqui. 33% não tinham informações sobre os fornecedores. 32% não conheciam os aspectos legais do negócio. Eu tenho que saber sobre os aspectos legais, o que eu preciso ter de registro, etc. Super importante. 31% não sabiam o investimento necessário para abrir o negócio. Quanto de dinheiro eu preciso, de fato, para o negócio acontecer? Isso é muito importante. 18% não levantaram a qualificação necessária da mão de obra. Se você vai abrir um negócio físico, muito possivelmente você vai precisar de mais pessoas para viabilizar. Dificilmente vai ser um negócio que é só uma pessoa ali atuando. Então, qual é o nível de qualificação dessas pessoas? Como que eu seleciono essas pessoas? O que eu vou analisar? Ainda mais que normalmente um empreendedor de primeira viagem não tem as capacitações necessárias que uma visão de RH, por exemplo, tem, de recursos humanos, que tem um processo já claro para ajudar o empreendedor a levantar o perfil mais adequado para aquela vaga. Então tem diversos pontos que eles precisam ser considerados. 61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura do negócio. Simplesmente foi, na cara e na coragem, como a gente fala, e abriu. 55% não planejaram como a empresa funcionaria em sua ausência. Eu não vou estar lá sempre. Eu tenho talvez outro empreendimento, eu tenho o meu trabalho que está viabilizando eu abrir esse negócio, eu tenho que estar lá. Não posso estar aqui sempre. E aí como é que funciona? Treinamento. 55% não elaboraram um plano de negócios. Planejamento, faz parte do planejamento, plano de negócios do business. Muito, muito importante também para esse planejamento. E tem vários pontos aqui que eu trouxe que eles são diretamente conectados a aspectos de conhecimento de público, e o conhecimento do público-alvo ele permite que você tenha uma escolha mais assertiva, mais acertada para a localização do seu negócio. Por exemplo, 46% não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desses clientes. Existe uma análise que ela permite que você consiga saber o número de clientes a partir do momento que você sabe o perfil dos seus clientes, que você entende o seu público-alvo. Não sabia o número de concorrentes que teriam. Existe uma análise específica que ela permite que você saiba quantos concorrentes existem em uma determinada região. Existe uma análise que possibilita isso, tá? E agora falando sobre a questão da localização, que aqui está em quarto lugar, 37% não sabiam a melhor localização. O que isso quer dizer? A localização ela é um aspecto chave de sucesso para negócios físicos. Porque pensa, se eu abrir um negócio, pode ter fluxo, pode estar num espaço nobre. Se o meu público-alvo do negócio não é aquele, se o meu público-alvo ele não vai estar transitando na calçada, de nada me adianta o fluxo. Então todos esses aspectos, a partir do conhecimento do público-alvo, qual classe social ele faz parte, hábitos de consumo, etc. A partir disso você consegue buscar uma localização através de uma análise de geomarketing. A análise de geomarketing ela permite que você tenha, faça uma escolha, tome uma decisão muito mais segura quando você for abrir o seu negócio, onde tenha uma maior fatia, uma maior concentração do seu público para você alcançar, que eles possam chegar até o seu negócio, do que qualquer outro lugar onde você não vai ter a rotatividade, o volume de clientes diários, semanais e mensais necessários para você ter a rotatividade, ter o caixa necessário, você ter a rentabilidade do seu negócio, consiga pagar as contas. Isso não vai acontecer se você abrir o seu negócio num lugar errado. Em resumo, é isso, tá? Falando sobre a dica que eu ia deixar mais para o final do vídeo, eu possuo uma consultoria chamada GeoHacker Consulting, que ela busca ajudar empresas, pequenos empreendedores, a ter mais segurança das suas escolhas, através de análises, tá? O que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma ferramenta que com 3 perguntas muito importantes, ela já te
entrega recomendações e sugestões de características importantes que você deve considerar na hora de abrir o seu negócio, tá? É uma resposta personalizada para o seu negócio, tá? Não precisa pagar nada e eu vou deixar ela aqui no link, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, você só precisa acessar o link, preencher ali, não precisa preencher nada, na verdade é só selecionar, marcar ali, selecionar, e ela vai te trazer, né, uma sequência de recomendações, tá? Isso é uma iniciativa nossa para tentar ajudar o máximo possível empreendedores de todo o Brasil que tenham, né, essa necessidade, que precisam ter mais informações mais apoiadas em inteligência espacial, inteligência de mercado e também conhecimento sobre pontos comerciais, tá bom? Tá na descrição do vídeo, espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo. Um abraço e até lá!